Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula sobre como estudar matemática. No final da primeira aula, nós estávamos falando a respeito dos estudantes que gostam de matemática, os estudantes que não gostam, e eu falei, olha, estudante, se você gosta de matemática, lembre-se disso, porque quando você estiver um pouco desanimado, você se lembra de que você gosta de matemática e isso te motiva, né? E se você não gosta de matemática, tente esquecer isso, tá? Não fique alimentando essa ideia, porque ela só faz criar um bloqueio, ou se esse bloqueio já foi criado, só faz alimentar esse bloqueio, aumentar esse bloqueio. Bom, eu queria falar um pouco mais sobre essa história de não gostar de matemática. Na verdade, a maioria das pessoas, a maioria dos estudantes não gosta de matemática porque não sabe matemática. É difícil você ver um estudante que sabe matemática dizer que não gosta de matemática. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um estudante, um aluno que no ano anterior ficou com média 3 em matemática. É natural que ele diga que ele não gosta de matemática, mas ele não sabe matemática. Na minha opinião, ele não tem credibilidade para dizer que não gosta, tá certo? Vou te dizer uma situação em que o aluno tem muita credibilidade para dizer que não gosta. Digamos que um determinado estudante no ano anterior fechou com média 9 de matemática. E ele diga assim para mim, Caú, fechei com média 9, mas eu não gosto de matemática. Esse tem credibilidade. Esse realmente eu acredito nele. Né? Porque se o cara tirou 9, o cara ou a moça tirou 9 em matemática, e ele diz que não gosta, realmente não gosta mesmo, tá certo? Mas é difícil isso acontecer, é muito difícil acontecer. Então, assim, se você se encaixa hoje naquela situação dos que ainda não gostam de matemática, porque lembre-se, isso pode mudar, né? Você tem como mudar isso. Mas digamos que você, até ontem, né? Porque lembre-se, você já não pensa mais assim, né? Você já esqueceu que você não gosta, né? Mas até ontem você achava que não gostava de matemática, tá? Provavelmente, se você começar a aprender matemática e começar a perceber que está aprendendo matemática, essa sua opinião vai começar a mudar. Essa sua opinião que você tinha até ontem, que a partir de hoje você já não tem mais, né? Isso provavelmente vai começar a mudar, ok? Então, assim, se tudo der certo, você vai começar a perceber esses avanços e isso vai começar a te estimular, ok? E detalhe, esses avanços não dependem de nota. Uma coisa é a nota que você tira, outra coisa é você já estar percebendo que você está avançando em matemática, ok? Isso é uma coisa muito importante, porque justamente como o estudo de matemática é lento e os assuntos de matemática estão muito interligados, às vezes, por exemplo, você tinha um estudante que nas aulas de matemática não costumava não prestar atenção na aula, não fazia exercícios que o professor passava, tá certo? Dava trabalho ao professor, conversava durante as aulas, quer dizer, era um aluno que não estava interessado em matemática, né? E de repente esse aluno, por exemplo, muda de postura, né? Ele começa na sala de aula, não conversa mais durante a aula, presta muita atenção na aula, tenta fazer as questões que o professor passa para casa, tira dúvida com o professor na próxima aula, né? Se ele passa a ter essa postura, com certeza ele vai evoluir. Com certeza ele vai evoluir. O que acontece é que, como o estudo de matemática é lento e os assuntos são muito interligados, mesmo com esse avanço, tá certo? Pode ser que o resultado nas provas demore um pouco a aparecer, ok? Então, assim, você na verdade, é importante que você saiba medir o seu avanço, não só
pelas notas, mas pelo que você está sentindo em sala de aula, né? Aquele aluno que é muito ruim em matemática, é comum ele estar assistindo uma aula de matemática e não entender nada. Ele não entende nada do que o professor tá falando. Tá certo? Então, por exemplo, se esse aluno que antes não entendia nada, ele agora começa a entender, aí ele começa a perceber o seguinte: poxa, né? Em tal aula eu entendi um pouquinho, na outra aula eu já entendi mais, na outra eu já entendi mais ainda. Então, assim, ele está percebendo que está melhorando, mesmo que o resultado, por exemplo, na próxima prova não seja tão bom, né? Porque aí outras coisas podem influir. Eita, precisava de um assunto anterior que ele não domina. Tem aquele bloqueio que ainda pode existir, né? Caô, eu já estou mais tranquilo em relação à matemática, mas na hora da prova eu ainda sinto aquela pressão, aquele sentimento ruim. Tá entendendo? Então, assim, você tem que saber, você tem que perceber quando você está evoluindo. E isso, na verdade, só o próprio aluno consegue, tá? Só o próprio aluno consegue perceber isso. E muitas vezes o professor percebe, tá? Mas quem mais consegue perceber isso é o estudante, é o próprio estudante. Então, sugestão: tá assistindo aula na escola, presta muita atenção nas aulas de matemática, muita atenção nas aulas de matemática. Por exemplo, se você está gostando dos meus vídeos, não é porque você está gostando dos meus vídeos que você vai deixar de prestar atenção nas aulas de matemática do colégio. De forma alguma. Essas aulas elas têm que se complementar, tá? Não é para os meus vídeos substituírem, né, fazerem com que você não preste atenção nas aulas da escola. Não é para isso acontecer. Então, preste cada vez mais atenção nas aulas no colégio. O professor pediu para você fazer questões, né, em casa, faça essas questões. Tente fazer. Na verdade, uma coisa que eu falo para os meus alunos é o seguinte: eu não cobro de vocês que vocês façam as questões que eu passo para casa. Quer dizer, eu não cobro dos meus estudantes que eles consigam fazer as questões. Eu cobro deles que eles tentem fazer as questões. Tá certo? Então, por exemplo, se você tentou fazer as questões e não conseguiu, na próxima aula é bem provável que o professor pergunte, né? E aí, vocês tiveram dúvidas? Né? E aí você vai dizer: professor, eu tive dúvida em tal questão, né? Ou se por acaso o professor não fizer isso, não perguntar quem tem dúvidas, talvez você possa perguntar a algum colega seu fora do horário de aula: ó, tu tentou fazer aquela questão? Eu tentei e não consegui. Aí o colega faz: rapaz, eu consegui. Aí mostra aí como foi que você fez, tá? Isso daí é extremamente importante. Agora, tudo começa onde? Tudo começa nessas duas coisas fundamentais para o estudo de matemática, que é prestar muita atenção na aula, e aí pode ser a aula, e aí deve ser tanto na aula do colégio, quanto nos nossos vídeos, caso você esteja gostando dos vídeos e pretenda continuar assistindo, tá? E tentar fazer as questões, ok? No caso, eu não passo questões para vocês fazerem, né? Até porque eu não teria como corrigir, tirar as dúvidas de vocês. Mas aí, se você está, por exemplo, se você está assistindo vídeos meus de divisão, provavelmente é porque existe uma grande chance de você estar vendo divisão no seu colégio. E o professor do colégio provavelmente está passando exercícios de divisão para você fazer. Tente fazer. Ou então, se você não está vendo divisão no colégio, mas é uma deficiência que você já carrega há algum tempo, né? E que você quer se livrar dessa deficiência, então assistiu aulas aqui, vídeos aqui sobre divisão, procure, ou em livros ou na internet, questões de divisão para que você possa praticar. Não adianta você assistir a aula e não praticar, você vai esquecer, né? E tem aquela história que eu comentei no vídeo passado da primeira aula.
você só vai ter certeza que você está entendendo quando você estiver sozinho tentando fazer. Ok, pessoal? Então, assim, eu preciso que vocês façam os exercícios, né? Procurem fazer exercícios sobre o que já foi visto. E lembre-se, a história do não gostar está muito associada à história do não saber. Ok? E se você começar a ver que você está progredindo, né? Você, poxa, eu não conseguia fazer nada. Não é que você agora já está maravilhoso, mas, pô, eu não conseguia fazer nada e agora eu já estou conseguindo fazer alguma coisa, eu estou conseguindo sair do lugar. Isso já deveria ser para você um incentivo para, opa, eu vou continuar, eu vou continuar. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, para esse vídeo aqui não ficar muito longo, eu vou parando por aqui, mas com certeza teremos mais vídeos sobre como estudar matemática. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.